Eu sou Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, editor e criador da revista ritmomelodia.mus.br. Eu vim aqui para compartilhar com você, através de um bate-papo, a experiência de 20 anos à frente da revista, entrevistando artistas. Esse é um projeto aprovado pelo Fomento do Forró da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Aprovamos o projeto Ritmo Melodia Forró do Gogó ao Mocotó, que é através de um mapeamento por entrevistas feitas nesses 20 anos de revista. Então vamos estar aqui compartilhando um pouco desses saberes, um pouco dessa experiência com músicos. Então vamos tratar da profissão músico. A música é arte, carreira é profissão, a arte é sublime. A arte não é apenas utilitária. A arte é paixão e amor. Não culpe a música pela frustração profissional que pode ocorrer no desenvolvimento da sua carreira musical. A profissão músico é uma carreira igual a qualquer outra. Responda para você qual é o seu propósito na carreira musical. Esse é o início, é o start de tudo. Quando você tiver essa resposta, ou pelo menos começar a pensar nessa resposta, é o momento de você pensar em trilhar uma carreira musical. Resposta feita, convicção feita, comece no primeiro passo, que é estudar. Estudar pode ser de forma autodidata ou sob orientação de professor ou instituição. O importante é você consolidar a sua formação, o seu conhecimento, para você não só sentir confiança naquilo que você vai apresentar, mas também você ir refletindo se essa resposta, esse propósito é de fato o que você escolheu e que você quer seguir. Porque muitas das vezes você responde de bate-pronto, que o propósito com a música pode ser artístico, pode ser de trazer uma mensagem, pode ser algo que você não pode deixar de fazer porque é muito mais forte do que você. Mas quando você começa a estudar, começa a se apropriar ao que é de fato, seja teórico, seja prático, o fazer musical como profissão, aí sim você vai ver se realmente é isso que você quer. Profissionalismo é tudo, em todas as carreiras, eu acredito que isso é óbvio para as pessoas. Então, ter esse contato já através do estudo, já tendo um olhar profissional, vendo para onde quer caminhar, é importantíssimo e é o que faz o profissional consolidar ali a sua trajetória. Ele vai ser reconhecido exatamente por essa postura. Disciplina é liberdade. Muitas das vezes o profissional espera que outras pessoas fiquem chamando ele para as responsabilidades, para o fazer, mas quando o profissional de música ele já tem uma disciplina, uma autodisciplina, ele vai longe. Ele não precisa que as pessoas fiquem lembrando a ele as suas obrigações, os seus horários de ensaio, os horários de gravações, aquilo que ele tem que fazer. A disciplina começa pelo estudo, um estudo comprometido. Todos os métodos que você escolher para estudar, eles vão te levar para algum lugar. Agora, se você não tiver disciplina para seguir ele início, meio e conclusão, possivelmente você vai ficar batendo cabeça, possivelmente você vai ficar mudando de perspectiva. Então a disciplina no estudo e a disciplina no fazer profissional é o diferencial para um profissional de música. Tenha uma segunda opção de sobrevivência. E o termo é opção mesmo. Você pode optar trabalhar 24 horas, 100% só com a carreira de músico, com a profissão de músico.
mas eu sugiro, e por experiência entrevistando muitos artistas, muitos desses relatam e hoje até afirmam, né, porque houve uma mudança do modelo, né, de mercado, né? Lá no passado, ok, você tinha aquela situação de vou trabalhar 100% como músico para ser contratado por uma gravadora, para poder de fato não sair do foco, né? Hoje a gente observa que isso ainda pode ser possível, se você optar que não tem, né, nenhum desejo, a habilidade a gente tem, mas não tem nenhum desejo de encampar uma carreira paralela até a consolidação da sua carreira musical, pelo menos encaminhar. Agora, para pagar as contas básicas, um aluguel, né, uma conta de água, luz e uma sobrevivência básica, né, é necessário que você pense, né, na opção de ter uma carreira paralela, que essa carreira paralela ela não atrapalhe, claro, o desenvolvimento principal, que é a sua carreira de músico, que essa carreira paralela ela não crie conflitos, seja pessoais, né, no que você está exercendo, caso as pessoas saibam que você também trabalha como músico, mas que você consiga trabalhar a música sem aquele desespero, né, de que a sobrevivência emergencial faz com que a gente queira, né, que os objetivos cheguem com muita rapidez ou que cheguem dentro do nosso tempo, que pode ser que o nosso tempo não seja realmente o tempo do desenvolvimento da nossa carreira. Então, hoje é quase que um consenso para quem está vindo para o mercado musical que despeja por semana mais de 2.000 músicas. Eu falei, mais de 2.000 músicas são colocadas nas plataformas musicais. Então você observa que realmente é uma profissão que hoje, ao contrário do passado, que as pessoas que escolhiam ser músico geralmente eram deserdados da família, caso fosse uma família abastada. Se não fosse uma família abastada, era tido como uma pessoa que não tinha um comprometimento com a sua própria sobrevivência, né? Hoje não, hoje muitas pessoas vão, né, optam pela carreira de músico, né, pela profissão de músico, mas é necessário hoje ter essa cautela. Então eu sugiro que como opção tenha uma segunda sobrevivência, uma segunda atividade profissional, que não precisa ser necessariamente uma carreira com perspectiva de progresso, como toda carreira, de plano de carreira, mas onde você tire ali o seu sustento, possa administrar a música como sendo um trabalho extra, ou seja, uma hora extra, enquanto ele não paga suas contas imediatas. Esteja apto para atuar em outras áreas musicais. Muitas das vezes a gente quer aprender a tocar um instrumento musical no intuito de já sair com uma carreira musical como artista, né? Mas esteja na sua mira que a profissão de músico ela tem uma cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva ela pode começar por professor particular ou de uma instituição, né, de uma área particular, né, de uma onde você pode ser registrado, inclusive, nessa escola, né, e ter uma seguridade, tá? É preciso que, se você optar em ser professor, entender que ensinar é muito diferente do que tocar e estudar. Muitas das vezes, é muito comum, o músico é um exímio instrumentista, toca muito bem, se resolve muito bem, é aplicado nos estudos, mas tem dificuldade de transmitir esse conhecimento, transmitir esse saber. Então é preciso que você também faça uma análise. Se for o caso, procure profissionais da área de licenciatura, que você possa se aportar de didática. É interessante encontrar um método que você possa, que tenha, logicamente, estudado, que você se apropriou dele e acredita nele. Existem os métodos tradicionais, existem métodos mais revolucionários, até mais visionários, né, que usam da tecnologia, da linguística. Então, você tem que procurar aquilo que você vai transmitir, você ter apropriação. E, acima de tudo, entender que o professor, ele, no ato de ensinar, ele aprende, né, aprendendo, ensinando. Ele não pode ir com metodologias fechadas,
não pode, se não tiver a resposta naquele momento, se sentir constrangido. E acima de tudo, ele tem que entender que quem vai aprender também, né, como ele começou do zero. Então ele tem que ter a capacidade de ombrear, ficar junto com aquele que está aprendendo e subir, né, dentro do aprendizado. Então é preciso sim entender que ir dar aula só por uma fonte de renda não é a melhor escolha. Tem que ter paixão, tem que ter, gostar de ser humano, gostar do contato com o ser humano. Né? Se você entender que você é musicista, o seu contato é ali com tocar, é melhor não ir para essa área, porque tem outras áreas para desenvolver, como acompanhante de artista, de banda, né? Um músico acompanhante. Você pode também, se for cantor, trabalhar como cantor de jingle, cantor de banda, frontman de banda, né? De banda de cover ou banda de baile, né? De eventos, back vocal. Entender que como cantor de jingle você não é um artista, né, uma personalidade ali estética, mas como cantor de jingle é atender o que o produtor do jingle quer, se ele quer uma voz X, uma voz Y, uma interpretação, você ter essa maleabilidade de atender, entregar como intérprete o que foi orientado. Você, como cantor de jingle, não está para discutir ali o melhor disso ou o melhor daquilo. A pessoa que te contrata, ela já tem em mente, através do arranjo, através da construção, inclusive até do cliente, a performance vocal. Então, não que você não possa sugerir, mas é importante você estar ali disposto, despojado a colocar a sua qualidade vocal, a sua técnica vocal a serviço, né, do produto, daquele comercial, né, que é o jingle daquele comercial. A mesma coisa para a banda, se você vai para tocar numa banda cover, atender ali o intuito. É menos pessoal, né, e mais um despojamento ali, onde você vai usar os seus recursos para atender. Você também pode ser um compositor, além das parcerias que você faz, parcerias que você escolhe para fazer, também um compositor, aquele que tem facilidade de criar melodia, colocar melodia em poemas e letras já prontas, de pessoas que não têm essa habilidade, mas têm uma habilidade com a escrita. Você vai se tornar parceiro dessa pessoa, mas é um trabalho também. Então você pode também encontrar pessoas que paguem esse serviço. É menos comum por conta do vínculo da parceria, mas alguns músicos já fazem isso e eu acredito que também é uma fonte de renda caso você encontre pessoas que queiram esse serviço. O letrista, a mesma coisa. Você, além de melodista, você tem habilidades em colocar letras em melodia, né? Letrar uma melodia também é algo que você pode colocar como um serviço. Então está dentro dessa cadeia produtiva que o músico pode exercer. Produtor musical e artístico. São duas coisas diferentes que podem ser feitas pela mesma pessoa, mas é importante saber que são duas coisas diferentes. O produtor musical ele vai ter até um contato até prático. Ele pode executar também um instrumento, ele pode orientar os músicos a executar melhor o instrumento, criar também algo ali dentro, em conjunto com os músicos. O produtor artístico, ele está numa visão de mentoria, ele está para ver se aquilo dali, né, a pessoa confia nele, confia no bom gosto, confia na experiência, e ele vai direcionar, dirigir o trabalho artístico. Né? Então, pode ser feito pela mesma pessoa, geralmente é feito pela mesma pessoa, mas são trabalhos distintos e também que o mercado absorve. Né? Tem muitas pessoas que têm um trabalho bacana, mas não sabem muito bem como guiar ou colocar, né? Na verdade, como colocar esse trabalho para fora. E precisa de uma pessoa para guiar e fazer essa mentoria. O arranjador é um profissional que trabalha com algo muito mais de criação, e esse algo de criação não necessariamente ele executa o instrumento. Né? Geralmente são pessoas que têm um poder criativo um pouco acima da média, né? Também tem a capacidade de escrita, porque ele vai escrever para outros instrumentistas executarem. Ele não necessariamente vai ser o executor dos arranjos, ele também pode ser,
né? Sendo multi-instrumentista, etc. Mas o trabalho do arranjador é pegar a música pronta e fazer ali o glacê da canção, né? Colocar, pode ser abertura de voz, pode ser outros instrumentos, fazendo o ornamento ali da canção. É um trabalho também de especialista. O profissional que faz, mesmo que ele tenha o estudo empírico, mas ele tem ali um sólido conhecimento do que está fazendo, um sólido conhecimento da instrumentização, né, da harmonização. Então também é uma área que está dentro dessa cadeia que pode ser explorada. E o músico pode explorar todo esse cardápio. Claro que mais para um, mais para outro, se sentir mais à vontade em uma área. O importante é entender que é algo que ele pode estar trabalhando dentro, não somente como artista, mas também como profissional, né, da música nessas áreas. Além disso, você também pode transcrever melodias. Isso também é um mercado que poucas pessoas, muitas das vezes você faz a canção, mas não tem o conhecimento de colocar a melodia na partitura. E é um serviço muito procurado também. Para registro, também é procurado que a pessoa quer fazer o seu songbook, né, que também é outro mercado, né, fazer o songbook para as pessoas. Tablatura, reharmonização, muitas das vezes a pessoa faz a canção, tem a capacidade, né, de criar a canção, mas não sabe tocar um instrumento musical, cria a capela e precisa de alguém com conhecimento para saber qual foi a tonalidade, colocar os acordes para poder a pessoa passar para uma banda ou até mesmo alguém acompanhar ou fazer a gravação. Também é um serviço procurado e tem demanda, né? Editor de áudio. O editor de áudio é aquele que pode optar em ser o cara que vai ser especialista em captar, ou o cara que vai ser especialista em mixar, ou masterizar, ou fazer os três processos. Tem pessoas que fazem os três processos, mas não se surpreenda se as pessoas fizerem esses processos separados, né? Serem especialista em captação, serem especialista em mixagem e masterização. Escritor de método, você, né, depois do seu estudo, percebeu que você pode criar também o seu método, né? Também pode ser um ramo de atividade, né? Hoje a forma de vender é outra, mas você também pode criar o seu método. Pode ser um escritor de biografia, pode ser aquela pessoa que gosta de música, acompanha trajetória de artista e escrever, se você tem habilidade com a escrita, né? Luthier, que é uma profissão um pouco mais antiga, né? Que é conserto, construção de instrumento, né? Você coloca também dentro do métier de fazer um instrumento customizado, né? Pesquisador, muitas das vezes o pesquisador ele também pode ser um escritor, mas muitas das vezes a pessoa ela é boa de campo, ela é boa de arquivo, é arquivista, né? Consegue ver documentos primários, mas ele não é bom de escrever. Então você pode ser um pesquisador onde você vai apoiar um escritor, aquele que já tem a habilidade de escrever e você tem a habilidade de pesquisar, né? Proprietário de loja de instrumentos musicais, que pode ser física ou mesmo e-commerce. E você também pode trabalhar como balconista ou mesmo em loja de música, como sendo uma pessoa especialista ali dentro da loja, que também é mais comum. Artista / músico trabalha fora e dentro do palco. O planejamento fora do palco é importante, porque você tem que entender que fora do palco, né, ou seja, ali na sua atuação como artista, você muitas das vezes, e hoje, né, na modernidade, você trabalha até muito mais, né? Você trabalha, o comum era o ensaio, o comum é a reunião com os músicos, selecionar repertório, esse é o comum. Sempre foi assim, né? Para você executar o show ali. Hoje, essa demanda aumentou muito. Você pode ter uma pessoa, sim, para trabalhar junto com você, uma pessoa até que não possa ser da área de música, para trabalhar com você neste planejamento. Planejamento que pode ser desde procurar aonde você vai apresentar o seu trabalho, ler editais, pesquisar sobre editais, né, escrever projetos, né, para esses editais onde você pode escrever ou
né, ter pessoas que escrevam junto com você, arregimentar o seu currículo artístico, tudo isso é um trabalho que demanda muito tempo. Se você não for adepto ou não tiver intimidade, né, com a burocracia, né, muitos dos artistas procuram exatamente a arte por ter até a aversão à burocracia. Hoje se faz necessário ou você procurar ter uma maleabilidade com isso ou procurar alguém que tenha. Tem profissionais que cobram esse serviço, né? Tem profissionais que podem estar com você em parceria. O importante é não achar que alguém vai te procurar para contratar o seu serviço. Hoje você tem que estar exatamente proativo. Você tem que estar ali trabalhando, fazendo um planejamento, qual é o próximo passo, né? Se você é professor de música, o planejamento de aula. Se você é um músico que está procurando um lugar para tocar, para se apresentar, fazer um mapeamento de onde vai ser feito, quais são, se vai ser o foco casa de cultura, se vai ser o foco bares, apresentação de evento, etc. No palco, o profissionalismo continua. E aí a relação que você vai ter com outros profissionais dessa cadeia produtiva. Esses outros profissionais vai desde o holder, que ajuda ali a montar o palco, o operador de som, a produção do evento, caso não seja a sua própria produção, o bom relacionamento e a execução, que é você trazer para o palco redondo aquilo que você trabalhou antes. Porém, esse relacionamento com essas pessoas, com esses profissionais, é de suma importância, porque você tendo um ruído de comunicação, você não tendo ali, não sendo uma pessoa sociável, você pode atrapalhar aquilo que você tanto se planejou, tanto você se dedicou, ensaiou, lapidou. E naquele momento, os 40 minutos, 50 minutos ou mais de show, ele pode ser desagradável, você pode queimar o seu cartucho ali na apresentação. Humildade, profissionalismo, respeito ao próximo, entender que ali você é o artista, sim, mas entender que aqueles profissionais que estão no apoio, né, o respeito com ele, a comunicação com ele também vai influir na entrega do seu trabalho. Então você tem que ter realmente clareza disso, o início, meio e fim, né? Começou pelo planejamento, foi para o palco e terminou. E se você for aquele artista que faz tudo, como a gente chama, é o que monta o circo, faz a apresentação e desmonta o circo, aumenta mais ainda o planejamento. O contato que você vai ter de contratar profissionais para fazer as outras áreas, operador de som, operador de iluminação, holder, aquele que a produção do evento em si, né? Se você também estiver encampando isso, realizando o seu próprio evento, aí sim é que o planejamento se torna mais arrojado e pode ser que você precise de profissionais para estar te dando o suporte. Caso não tenha, algo que você vai ter que resolver, porque não adianta no final das contas dizer que é muita coisa para fazer, porque as pessoas que foram ali para te assistir, ele quer assistir o melhor que você pode proporcionar. A profissão de músico. Entendendo que você já fez todo o dever de casa, você já respondeu qual é o propósito que você quer com a música, por isso você escolheu essa profissão, você já se formou, ou seja, estudou, procurou a sua formação, seja sozinho, como autodidata, seja com acompanhamento, né, de mestres, de mentores, né? Você já está com o seu trabalho consolidado, você seja autoral, seja um trabalho com banda, né, com cover, tocando música de outros artistas, mas você já está com o seu trabalho, você já tem ali, né, apropriação do que você faz. Agora é a hora de você entender o mercado. Entender que o mercado que você escolheu, né, o nicho que você escolheu, é preciso você estudá-lo também, com o mesmo afinco que você estudou o seu instrumento musical, sua teoria musical.
Os músicos tradicionais, né, lá do passado remoto, eles colocavam isso na conta do empresário, do produtor, de alguma pessoa que estava ali no suporte. E ele se dedicava 100% para a música. Esse é o mundo ideal para os dias de hoje. Esse é o mundo ideal, né? Seria ter profissionais, cada um fazendo o seu papel, e o músico chegar no palco e entregar aquilo que ele se aperfeiçoou. Mas infelizmente, né, no século XXI, né, onde você faz tudo, você também vai ter essa atribuição, né, de conhecer o seu mercado, o seu nicho musical. Ter ali um relacionamento com o seu nicho, buscar esse relacionamento, esses contatos, esse network, né? Porque você não tem alguém para fazer isso por você, é você botar a cara, as pessoas te respeitar. Entender que o produto CD ou disco do passado, ele houve modificação. No passado, inclusive, o nome era produto mesmo, porque a gravadora contratava um artista, ele gravava, ela colocava a voz dele num vinil e depois em um CD, prensava isso, saía das suas fábricas e ia para as lojas, através, né, distribuía nas lojas. E por esse motivo, por muitas décadas, a gente chamava o produto. O artista é um produto, porque ele produzia ali o CD. Ele era através da arte dele saía um CD que a gravadora vendia. Isso mudou. Mudou porque, né, as plataformas musicais ganharam o seu espaço, o disco passou a ser uma utilização ou para pesquisadores ou para as pessoas que realmente gostam de ouvir, da mesma forma que gostam de ouvir o vinil, pela qualidade, já que as plataformas musicais ainda não conseguiram trazer, né, essa qualidade. No começo era o MP3, hoje já melhorou, algumas plataformas você sobe o Wave, né, que é uma qualidade melhor do áudio, mas é diferente de você utilizar a mídia física, de novo, seja o CD, seja o vinil. Existe ainda essa opção e você pode optar por ela. Você pode ser um artista que diz, bom, tem os streams, tem as plataformas musicais, mas eu ainda quero o meu produto sendo um CD. Não vejo mal algum, né? Mesmo com as pessoas sentenciando a morte do CD, mas eu não vejo mal algum se você quiser, até porque seu trabalho pode ser conceitual, você tem uma história para contar naquele álbum, você tem algo a dizer ali e você não acredita que usar só as plataformas musicais não te complementa, né? Você vai utilizar elas, mas você também quer ter a opção física. Alguns artistas, né, ainda optam por isso. Eu também acho que é viável. As plataformas digitais, elas vão ter outro movimento, né? Então é preciso sim você conhecer. É preciso você entender que o que você vai ganhar não é como você vendendo, né, o disco, o tradicional disco, né? Então muitas pessoas se frustram, inclusive. Hoje o grande desafio é ser escutado, porque hoje a cada semana vão para as plataformas musicais mais de 2.000 músicas. Mais de 2.000 canções, então é muito conteúdo musical. Então hoje você tem, diferentemente do passado, que você tinha uma quantidade limitada de produção musical porque era caro, as pessoas eram escolhidas para estarem numa gravadora, não era todo artista, todo músico que era contratado de uma gravadora, então você tinha uma quantidade muito menor de música a ser consumida. E muita dessa música era consumida através do rádio, da audição do rádio e, logicamente, da compra dos seus discos. Hoje não. Hoje você tem N possibilidades de ouvir uma canção. Você não tem tempo hábil, né, para absorver isso. E eu não estou nem falando de você ser eclético e querer escutar todos os gêneros musicais. O ouvinte hoje, mesmo que ele seja de um segmento, dentro daquele segmento ele tem uma quantidade de música que é difícil. Então, para você ser ouvido hoje, é o grande desafio, né? É ter a primeira audição, não é nem ser alguém que a pessoa vai ouvir toda a obra musical, mas a primeira audição. Então, hoje, eu tenho a convicção de que o nome produto para o artista não cabe mais. O artista hoje, ele é serviço.
E o serviço é através de show, né? Não vou colocar aqui em pauta as lives, não vou colocar em pauta os shows, né, que estão acontecendo como shows virtuais, porque é um momento de pandemia, é um momento por conta do Covid-19, é um momento que pode ser que quando voltarmos à normalidade, espero que não demore, o sistema de live, o formato de live, de show ao vivo possa perder a força. Porque se você entender da arte, o que é a arte musical, ela é aquele registro, é aquele momento. Uma gravação, você faz a gravação através de DVD, que já é um formato, inclusive, muito utilizado. Uma gravação de show, que também é muito utilizado. Agora, comercialmente, é algo que eu não vejo como que se sustente depois de um momento de pandemia, quando as pessoas voltarem. Isso, quando eu digo se sustente, é na palavra financeira mesmo, porque quem teve a aventura de uma live sabe o quanto é caro montar uma live em termos de estrutura e o retorno disso, a não ser que você seja um artista já popular, de grande audiência. Mas se não for o caso, você vai de novo pagar para mostrar o seu serviço. Então, hoje, para mim, o artista, o músico, o artista barra músico, ele vende o serviço, que é o show, que pode ser através, de novo, de editais, pode ser através de bilheteria, mas ele vende o serviço de show. Esse show, aí sim, é onde o artista vai ver dentro do seu mercado, dentro da sua cidade, dentro do seu universo particular, como ele vai trabalhar. Se o bar ainda é uma opção, entendendo, se ele optar por bar é diferente de teatro, é diferente de um show dele autoral. No bar ele está na função, na condição de ser um fundo musical. Então ele não pode ir para o bar achando que as pessoas vão dar atenção a ele como artista, mas ele vai lá como se tivesse um som eletrônico tocando, um DJ discotecando. Ele vai estar nessa mesma condição. O sublime da arte vai estar competindo com o barulho de talheres, fala alta, discussões algumas vezes, e você está ali para fazer. Se você se sente bem assim, se tocar o seu instrumento, cantar o repertório que as pessoas gostam, para você te apetece, te apraz, o bar pode ser ainda um local de trabalho. Alguns bares, mas muito raros, optam por o bar autoral, onde é um público diferenciado, que se coloca na condição de escutar uma música à primeira vista, ou seja, que ele não conhece, nem em plataformas digitais, nem no rádio. Existe, muito raro. No geral, o bar é para ser um fundo musical, para as pessoas ali no momento da sua refeição, do seu bate-papo. Geralmente, bars noturno, fica ali um esquenta para a pessoa sair com a sua namorada, com a sua esposa ou com o seu parceiro, e ir para um outro local, ali uma passagem. Então, também, se você se sentir à vontade, é um mercado. Autonomia e empreendedorismo não são sinônimos. Muitos artistas barra músico acham que é a mesma coisa. Então é preciso que você entenda que o músico ele é autônomo por essência, ele é um artista, é um profissional liberal por essência. O empreendedorismo é aquele profissional músico que vende ideias, que pode ser executada por ele ou por outros. Agora é preciso que ele entenda bem que quando ele é um artista autônomo, é aquele que, ao atuar como músico acompanhante, ele vai ter que ter um CNPJ, ou seja, uma empresa individual. Aquela condição de CLT, muitos artistas famosos não estão mais fazendo. Aqueles que continuam fazendo, ok, mas o mercado já está colocando o músico, principalmente aquele que já tem um circuito, já toca com muitas pessoas, obrigando ele a ter um CNPJ. Então ele é um autônomo. O empreendedorismo, ele entra quando esse artista barra músico, ele tem uma ideia inovadora, ou mesmo uma sacada, ou mesmo visionária, e ele vende essa ideia para alguém ou para ele mesmo desenvolver. Aí ele é um empreendedor. Então não se obrigue em ser autônomo e ser empreendedor. Você pode ser as duas coisas. Agora também não confunda achando que são
coisas iguais, que não são. Tá? O empreendedor, ele tem hoje, né, no mercado, por isso que as pessoas utilizam essa palavra com muito mais frequência, porque o artista, como ele faz tudo, né, ele está no processo de fazer tudo, não é mais aquele que fica esperando o celular tocar e alguém o chamar, ele tem que estar ali elaborando o que é que eu posso, vou pensar no edital, qual é a ideia. Então ele está em processo de elaboração, né, que é um processo, né, do empreendedor, pensando numa ideia, né, quando ele saca aquilo que pode encampar, aí ele vai ter uma atividade de autônomo. De novo, ele vai contratar pessoas, vai reunir pessoas, pode ter parceria ou ele pode entregar aquela ideia para quem possa executar. Muitas das vezes ele tem uma ideia brilhante, mas essa ideia brilhante ele não tem braço nem pernas para executar. E ele chega em quem tem um artista já famoso, que tenha financeiramente já bem posto, e ele vai lá e fala, olha, tenho isso daqui, pode ser também. E ele passa a ser até um mentor dentro desse processo, né, de uma elaboração. Relacionamento com a mídia e internet. É importante o artista / músico atender todos os profissionais de imprensa com o mesmo profissionalismo e com a mesma igualdade. Não atender um veículo de imprensa de grande porte ou de prestígio de uma forma e atender uma mídia alternativa de outra forma. Siga o mesmo padrão, que você vai ser respeitado por ambos os profissionais. Entenda que o profissional jornalista ele tem o modus operandi dele. Então você pode sugerir, pode conversar a forma que você acha melhor, seja de uma matéria, seja de uma entrevista. Mas entenda que cada meio de comunicação tem o seu formato. A entrevista de rádio é de uma forma, de TV é de outra, mídia impressa é de outra, né? E entender que hoje você ter esse conhecimento faz com que você seja convidado mais vezes, porque muitas das vezes a pessoa pode chegar em você para uma entrevista, mas dependendo do ruído, dependendo de como você se comportou no processo, independente do final, que é a matéria, a entrevista e etc., você perca ali, né, um contato em um meio de comunicação. E mais importante ainda, você, quando for abordado, for convidado para fazer um trabalho, não se mostre ocupado, se mostre disponível, porque é o seu trabalho. Se você não tem tempo para o seu trabalho, é pouco provável que outro profissional, e principalmente um profissional de comunicação que está propagando o seu trabalho, ele tenha tempo hábil. Então, é entregar o máximo possível, ser proativo o máximo possível. Isso sim faz com que você tenha um diferencial, né, no montante de artistas que estão também querendo espaço em meios de comunicação. Esses meios de comunicação, é claro, são aqueles que estão sendo pautados, né, na busca por você, né, sem nenhum interesse comercial. É aquele que viu o seu trabalho de alguma forma ou por indicação e te procurou. Então, atenda com educação e profissionalismo. E, acima de tudo, aconteceu a matéria, divulgue, propague. Faça um relacionamento onde o profissional de imprensa, o jornalista, ele mantenha esse contato com você. Não termine ali a matéria, agora eu vou procurar outro, porque esse aqui já foi, não me serve mais. Sempre lembrando, o artista ele tem sua periodicidade, está sempre lançando um novo trabalho. É importante sim manter esse relacionamento. Não confundir com a amizade. A amizade é um processo humano. Você pode, né, dependendo do relacionamento que você teve com o profissional de imprensa, se tornar amigo. Não é esse o quesito que eu estou tratando, mas mantenha um bom relacionamento, né, para que você, em outra oportunidade, que desta vez procurando o jornalista, ou mesmo ele te procurando, você continue tendo ali as portas abertas. Tá? É importante você
entender que hoje, por conta da internet, né, muito por conta da internet, transcrição de áudio não é mais algo feito, né? No passado isso era até comum. Hoje você tem que estar realmente disponível para receber uma pauta, perguntas e falar sobre, escrever sobre. Inclusive isso é muito importante, é algo até que os artistas cobravam no passado. Né? Os artistas no passado diziam, eu não consigo ter a oportunidade de expressar a minha opinião com calma, com profundidade. Hoje, em alguns meios de comunicação, você tem isso, tem essa possibilidade, tem essa oportunidade. Né? Então, quando você for abordado, né, por um jornalista e ele disser para você como vai ser o processo, se você por acaso discordar do processo, né, pode tratar, você não é algo que você não pode tratar. Agora não tente mudar a forma, né, do processo, porque isso daí é o profissional que está vindo ao seu encontro. Se coloque no lugar dele, aonde você vai fazer um show, e o contratante diz que você tem que ficar de tal forma, tem que tocar de tal jeito, porque é daquele jeito que o contratante acha melhor. Então, você tendo essa empatia, você vai ver que realmente cada profissional tem a sua forma, né, de trabalhar. E se você estiver disponível, com certeza o melhor vai acontecer, que é o seu trabalho ter uma melhor visibilidade, você ter mais oportunidade de propagar ele. Os relacionamentos na internet, as redes sociais. Hoje, as redes sociais, né, elas saíram daquele campo que você podia dizer, na minha rede social eu trato das minhas questões pessoais. Questões pessoais, familiares em redes sociais hoje para o artista / músico, apenas se ele tiver isso como uma estratégia. Se ele achar que isso é uma estratégia, ok, ele pode fazer isso. Né? Se ele achar que não é uma estratégia, é importante ter parcimônia na sua vida pessoal, entender que tudo que é publicado ali ressoa, né, com maior profundidade, com maior amplificação, porque você é uma pessoa pública, né, independente se você é uma pessoa pública que fala para 100 ou fala para 100 mil pessoas, você é uma pessoa pública. Então tem ali um peso na sua opinião, tem um peso naquilo que você publica. Então, cordialidade, claro, no inbox para quem também faz contato com você. Entender que a mídia orgânica, né, o compartilhamento orgânico é diferente do compartilhamento impulsionado. Muitas pessoas optam por esse impulsionamento de postagem e etc. Entender que aonde tiver a palavra marketing é igual a dinheiro. Não existe marketing sem investimento financeiro. Se alguém te vender essa ideia que você vai fazer um plano de mídia, um plano de marketing sem ter gasto, é melhor você ter cautela. É melhor você ver melhor como é esse procedimento. Uma coisa é você organicamente divulgar o seu trabalho através, né, do contato das pessoas, aí ok, né, agora um plano, né, de impulsionamento ou mesmo um plano de mídia, ele vai ter um custo e você faz ou não, isso aí está dentro das suas escolhas. Outra questão de redes sociais você pode optar em colocar o seu MP3 ou mesmo o seu vídeo de uma forma que as pessoas consumam sem pagar. Uma forma de, não, primeiro eu quero propagar, né, o meu nome, a minha música, e depois sim eu vou pensar nessa monetarização. Ou você pode optar, não, já quero, né, que as pessoas paguem por isso através dos streams. Né? É entender que essas escolhas têm as suas consequências. E você, obviamente, nesse quesito, eu acredito que realmente é uma escolha pessoal. Hoje, eu apenas lembro de novo, ter a primeira audição é o grande desafio. Então, se é o grande desafio, eu acho que se você dá a oportunidade para as pessoas escutarem, degustarem ali a sua canção, né, de uma forma, né, que o tempo da pessoa já seja um custo, né, eu acho que é uma opção. Não estou aqui advogando nem dizendo que você tenha que seguir apenas essa.
Muitos profissionais, você pode observar isso, que têm recursos financeiros, eles estão tratando as suas redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook, como o seu portal de comunicação, como se fosse a sua empresa de comunicação. Muitos desses até têm profissionais de comunicação que orientam como postar um vídeo, como deixar um texto de release bem colocado lá na sua descrição, na hora que a pessoa vai para a descrição, fotos bem tiradas, fotos de estúdio. Porque quando um jornalista, né, ou um blogueiro, ou uma pessoa que quer propagar a sua arte vai visitar suas páginas, ele pode ver lá o seu release e pode querer publicar, porque ele achou que é bacana, pode pegar uma foto e querer também publicar, fazer uma matéria sem ter um contato direto com você. Você pode até pensar que isso é um absurdo, porque a pessoa não fez contato com você anteriormente, mas não. O press release, até a própria tradução, pode ser publicado. É claro que no normal as pessoas fazem o contato. O que eu quero dizer com isso é mantenha o seu release atualizado, sem erros, né, de português ou de digitação, fotos também bem tirada, que você não tenha um susto de ver uma matéria com o seu release e com sua foto de uma forma que você queria tanto atualizar um como atualizar o outro. Então, hoje, tanto o Instagram como o Facebook ou qualquer outro, né, outra plataforma, ela é o seu cartão de visita. Era aquele cartãozinho que você fazia em papel e entregava para as pessoas, ou mesmo o panfleto que você colocava. Ele é o seu cartão de visita. Cuide dele com muito primor. Deixe ele de uma forma que as pessoas vão consumir o conteúdo, né, que é outra coisa também das redes sociais. Os artistas hoje eles também são pessoas que mantêm conteúdos atualizados, conteúdos não só da sua obra musical, claro, mas alguns são até influenciadores, além de a função de artista já ser uma função também de um formador de opinião. Então, as redes sociais hoje, ela é quase igual a um meio de comunicação. Então, é importante você ter quase que um equilíbrio nessas duas plataformas. Bom, aqui eu encerro essa minha fala. Essa minha fala foi espontânea. É uma fala que eu não estou vendendo nenhum produto, nenhuma mentoria. É apenas uma troca de saberes, aonde eu trouxe esses 3 pilares que somente eles, de forma separada, já daria, né, o tempo, né, individualmente, ou seja, só falar de uma carreira musical, só falar de um mercado musical, só falar de um relacionamento com a mídia, isso já seria um trabalho de vídeos individuais. Aqui é uma troca, né, de experiência, é uma troca de saberes através desses 20 anos à frente de uma revista musical que atende todos os gêneros musicais, uma revista musical com mais de 700 entrevistas publicadas em 20 anos, e essa revista que foi contemplada no projeto do Fomento do Forró, aonde vai ser lançado um livro que é Forró do Gogó ao Mocotó. Esse é um dos primeiros com as entrevistas que foram publicadas dos forrozeiros, né? O diferencial desse livro é que vai ter, né, uma quantidade de mulheres forrozeiras nesse livro. Outro diferencial, uma quantidade de acordeonistas. Não vai ficar em um livro que vai ter só os ícones do forró ou mesmo os famosos, mas um livro onde vai de fato ser abrangente. Um livro onde, de fato, aqueles que foram entrevistados, esse mapeamento a gente vai consolidar em uma publicação.